Olá, meu nome é professor Eduardo. Nós vamos agora ver algumas relações existentes entre circunferências e ponto, circunferências e retas, circunferências e circunferências, e as relações métricas entre essas circunferências e esses elementos. Então, vamos iniciar aqui pela relação entre circunferência e ponto, ou círculo e ponto. Então, primeiramente a gente tem aqui a circunferência, né? Essa circunferência, ela tem um ponto que está representado, no caso, pela letra A, que está internamente. Então, nós dizemos que essa relação entre o ponto e a circunferência é um ponto interno. Ponto interno. Quando esse ponto é totalmente fora, obviamente que aqui nós dizemos que é uma relação e esse ponto está externo à circunferência ou ao círculo. Quando ele está pertencente à circunferência, né, ele dá uma relação de pertinência, é um ponto que pertence, né? Então, podemos dizer que esses pontos x, representado por x e por c, são pertencentes à circunferência. Eles pertencem à circunferência. Ok? Então, esse é as principais relações entre ponto e circunferência. Agora, vamos ver a relação existente entre pontos, entre retas, tá? E circunferência. Então, essa reta, vamos definir por uma reta R ou uma semi-reta, se for dois pontos aqui e aqui, né? Ela está totalmente fora da circunferência, então ela é uma reta externa. Do jeito que foi o ponto, ela é uma reta externa. Quando ela está dentro e não toca na circunferência, dizemos que ela é uma reta interna. Ok? Observe que ela não toca. Se for uma semi-reta aqui, ó, ela não toca. Tá bom? Quando ela tem um ponto em comum, ó, pertence à circunferência e toca, né, um pedaço da reta toca a um ponto dessa circunferência. Dizemos que essa reta é uma reta secante, ela é uma reta, tangente. Tangente, ok? Tangente, só um ponto em comum. Quando ela atravessa, ela vai ter dois pontos em comum, atravessa a circunferência. Então ela é secante, ok? Secante. Quando ela inicia na circunferência e termina na circunferência, observe que a diferença aqui é grande, ó. Ela atravessa, secante. Quando ela inicia e ela termina, ela passa a ser um elemento da circunferência chamada corda. Ok? Uma corda. Perfeito? Então, agora vamos ver essa relação sendo relativo a ponto. Então, aqui nós entre circunferências, desculpe. Então, aqui nós dizemos que essa circunferência está longe dessa, ó, ok? Aqui é o centro da circunferência, então elas são externas, tá bom? Essa diferença de raios depende da circunferência, são iguais, tá bom? Quando ela tem dois pontos em comum, ó, que ela ultrapassa um ao outro, dois pontos em comum, nós dizemos que essas circunferências são secantes, ok? Dois pontos em comum, tá certo? Quando essas circunferências ou esses círculos tocam apenas um ponto aqui, ó, a circunferência de uma, né, toca em determinado momento a circunferência da outra. Então é um ponto em comum. Nós dizemos que elas são tangentes, ok? Há uma relação de tangência, tá bom? E quando uma, tá aqui o centro da maior, tá aqui o centro da menor,
quando elas são uma dentro da outra, não toca em nenhum canto, tá? Então a gente diz que são circunferências internas, ok? Internas, perfeito? E a primeira relação que a gente estudou e fez inclusive oficina foi a relação entre, né, uma relação métrica na circunferência entre cordas, né, circunferência, cordas. Aqui eu tenho duas cordas, ó, a corda AB, tá aqui, ó, AB. Na hora que eu passo a outra corda CD, ó, então aqui no meio ela também forma um ponto, que vamos chamar ponto P. Então quando elas se transpassam, aqui fica um lado que eu vou chamar de AP, tá aqui, ó, um lado AP e o outro lado PB, ó, tá? Ela se divide em duas, não é isso? A mesma coisa vai acontecer com essa corda CD. Ela também se parte ao lado CP, ó, CP e também um lado PD, tá bom? Então ela se divide em dois pedaços. Então a relação existente entre elas, dentro dessa relação entre cordas, é a multiplicação desse pedaço AP com o pedaço PB ou PD, ó, tá? Eu multiplico eles dois, ó, e eles vão ser iguais ao pedaço CP, tá aqui, ó, esse pedaço multiplicado pelo pedaço PD, tá bom? Então, essa é a relação existente entre cordas. Na aplicação matemática, a gente vê da seguinte forma: essa corda aqui, ó, eu multiplico os seus pedaços, ó, 3 vezes x, ó, 3 vezes x é igual também a multiplicação dessa outra corda dos seus pedaços, 9 vezes 5, né? 9 vezes 5. Então, vira uma equação do primeiro grau nesse caso. 3x é igual a 9 vezes 5, 45. Então, acho o valor de x. X é igual a 45 dividido por 3. X é igual a 15. Aqui, ó. Esse x aqui, ele é igual a 15. Ok? Então, x igual a 15. Tá? Foi aplicado o quê? Foi aplicado essa propriedade aqui, ó. Tá bom? Certo? Mesma coisa com esse outro exemplo aqui, ó. Tá? Vou fazer a mesma coisa com esse outro exemplo. Vamos lá. Então, essa corda aqui, ó. Essa corda aqui. Então, vai ficar 4x multiplicado por 2x menos mais 4. É igual, ó. Multipliquei esse lado com esse lado. Essa bandinha com essa bandinha. Agora, esse com esse, ó. Então, 2x multiplicado por 6x. Então, esse número aqui fora com a letra está multiplicando tudo que está dentro do parêntese. 4x vezes 2x vai dar 8x, ok? Certo? Ao quadrado, ó. Ao quadrado. Aqui é x, ó. Somos expoentes. Mais, né? 4x vezes 4, né? Vai dar 16x é igual 2x vezes 6x vai dar 12x ao quadrado. Eu percebo que isso é uma equação do segundo grau, porque eu tenho uma incógnita com expoente 2. Então, toda equação do, né, segundo grau, o segundo membro é igual a zero. Então, eu vou passar esse segundo membro para o primeiro. Então, vai ficar 8x ao quadrado menos 12x ao quadrado. Deixei juntinho para facilitar, né? Mais 16x igual a zero. 16 está no primeiro membro, continua do mesmo jeito. Vou fazer a operação desses dois valores que são semelhantes. Vou reduzir a um só. Aí, então, sinais contrários, ó, aqui é mais, né? Subtrai e conserva o sinal. Então, 4x ao quadrado, tá bom? 4x ao quadrado, a letra eu conservo, né? Mais 16x igual a zero. Vira uma equação do primeiro grau incompleta, ó. X e x, vou colocar o x em evidência, ou seja, vou colocar o x, que é a parte comum,
para dividir a minha expressão. Então aqui vai ficar 4x, tá? Eu posso até colocar mais, eu posso até colocar, ó, 4x, porque aqui pode ser dividido por 4, 16 pode ser dividido por 4, tá bom? Então, 4x dividido por 4x ao quadrado, sobrou x, tá bom? Então, mais, com mais dá mais, agora 4x dividido por, aliás, aqui é menos, né? Menos x, tá bom? Poderia multiplicar por menos 1, mas vamos lá, depois a gente multiplica. Então, menos x. Então, aqui vai ficar 16x dividido por 4x, vai dar 4, né? Mais com mais, vai dar mais. Fecha o parênteses, igual a 0. Então, aqui virou esse igual a esse aqui, ó. 4x igual a 0. Vou achar o valor desse x. Então, aqui implica que x é igual a 0. Tá aqui que está no segundo membro, ó. O 4 está multiplicando, vem dividindo. Então, esse primeiro x aqui, ó, 0 dividido por x, eu não tenho nada, vou dividir por x, é x. Vou pegar o de dentro, menos x, tá? Mais 4 igual a 0, também igualei a 0. Vou achar o valor de x, então aqui eu multiplico por menos 1, aí vai me dar a seguinte solução. Multiplico por menos para poder tirar esse sinal de menos daqui. Então virou menos com menos mais, então virou 1 vezes x, x, né? Agora menos, ó, tá certo? Menos com mais vai dar menos, 4 vezes 1, 4, igual a 0. Pronto, meu x ficou positivo. Então, agora x é igual a 0 mais 4, x é igual a 4 positivo. Tá aqui, ó. Como 0 não é solução para a minha equação, vai ser o 4. Então, o x vai valer 4. Então, aqui é 4 vezes 4, que vai dar 16. Esse lado aqui é 16, ó. Aqui é 6 vezes x, é 6 vezes 4, que vai dar 24, ok? Aqui, no lugar do x, vou colocar o 4 que eu achei. Então, 2 vezes 4 mais 4. 2 vezes 4, 8. Mais 4 vai dar 12. E aqui 2 vezes x, né? Que é 2 vezes, né, 4, que aqui vai dar 8. Então, esse é os lados das minhas cordas, os pedaços das minhas cordas, ó. Tá bom? Beleza? Assista várias vezes o vídeo, várias vezes assista o vídeo, tire suas dúvidas, tá? E bom estudo.